E aí galera, bem-vindos ao canal da Cabanis e hoje vamos continuar com a nossa série estudando o livro The Psychedelic Explorer's Guide, que foi um livro que lançou para uma comunidade científica com muita reputação, com muita propriedade, que a terapia psicodélica é algo seguro que pode ser feito de forma terapêutica e sagrada, se feita com segurança e consciência. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre os maiores mitos do uso de substâncias sagradas. Então vamos falar um pouquinho dos mitos, das lendas urbanas que aconteciam antigamente, como por exemplo, que existia uma tatuagem de LSD que eles davam para as crianças, e que LSD é misturado com outras drogas, que substâncias psicodélicas fazem as pessoas ficarem malucas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos nessa. Muitos desses mitos que a gente vai falar sobre aqui nesse vídeo, eles existiram e foram se consolidando na comunidade científica, na comunidade urbana mesmo, porque muitas pessoas, cientistas sem experiências, publicavam alguma coisa que não estava correta e que outros cientistas também sem experiência republicavam essas informações incorretas para o público. E com o tempo isso foi se solidificando. Além disso, muitos desses mitos surgiram nos anos 60, em que a proibição estava começando e a máquina de propaganda, usando a mídia, reportavam coisas para assustar a população, para desincentivar as pessoas de se aproximarem de drogas, não com fatos e com a verdade, mas com mentiras. Então vamos falar um pouquinho de uma das mitos mais comuns, que era que o LSD era misturado com outras drogas. Então se liga. Esse mito de que o LSD vem misturado com outras drogas, ele é divulgado, ele é reverberado por pessoas há mais de décadas. E, na verdade, não existe nenhum tipo de evidência concreta em relação a isso. Existem algumas substâncias, como o N-Bomb, por exemplo. Então, outras substâncias que podem ter efeitos um pouco similares a LSD, mas que são, na verdade, um coquetel de outras drogas. Isso realmente existe. E se você tem contato com uma dessas substâncias e gostaria de testar, em qualquer lugar do mundo que você estiver, você consegue achar reagentes, você consegue achar testes para a substância que você tem ali na sua mão. Então é importante que antes de consumir alguma coisa desconhecida, você faça o teste. Mas também é importante que você garanta que a sua fonte seja confiável. Então aqui na Holanda, onde eu vivo, o cogumelo mágico é ilegal, mas a trufa psicodélica é legal. Então eu posso ir na loja e comprar uma trufa psicodélica que foi desenvolvida em um ambiente muito limpinho, em um laboratório. E na verdade, quando aqui na Holanda eles coletam as substâncias psicodélicas, nenhum ser humano vai entrar em contato com essa substância, somente com fungo. E esses ambientes em que esses fungos são coletados, que são cultivados, eles são mais limpos que uma sala de cirurgia humana. Então aqui eles tomam bastante cuidado em relação a isso. E há mais de 30 anos atrás, um estudo feito nos Estados Unidos, uma análise desses LSD de rua foram feitas. Eles descobriram que 85% desses samples que eles pegaram continham LSD puro. 5% continham LSD e um pouco de PCP, que é uma droga bem comum nos Estados Unidos, e 1% continha apenas PCP. Menos de 1% continha LSD com outras metanfetaminas, com outros acelerantes também, outros estimulantes. Outra evidência que sugere que o LSD não é muito misturado com outras substâncias é que hoje em dia a forma mais comum de se compartilhar LSD, de se produzir, de se armazenar o LSD é em folhas de papel. Então LSD é uma substância que você precisa de microgramas de LSD para você ter uma experiência completa. Ou seja, você precisa de pequeniníssimas quantidades para
ter uma experiência de LSD, o que faz com que você consiga colocar o LSD na sua forma ativa, num pequeno papelzinho. Só que é o seguinte, quando você pega outras substâncias, como metanfetamina, como PCP, essas outras drogas, você vai precisar uma grande quantidade das substâncias para sentir os efeitos. E essas substâncias, nessas quantidades, não caberiam numa folhinha de papel. Ou seja, essa forma de dissolver o LSD no papel, ela não deixa espaço para outras substâncias que precisam de maior quantidade para serem consideradas ativas. Então, hoje em dia, a gente acha que esse mito que surgiu lá para os anos 60 surgiu exatamente como uma tática de assustar as pessoas. Além disso, também veio de uma região em que tinha grande uso de todos os tipos de drogas, como metanfetamina, PCP e outras drogas, e que as pessoas também consumiam LSD sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de informação, sem nenhum tipo de preparo e embasamento científico, porque foi logo quando essas pesquisas estavam surgindo. E o governo americano e do mundo inteiro também foi lá e bloqueou a pesquisa científica sobre essas ferramentas sagradas. Então, não permitiu que a gente conseguisse ter uma visão clara e científica desse mundo. Então, esse é o mito de que o LSD é misturado com outras drogas. Então vamos para o próximo mito, que é o mito da tatuagem de ácido. Tatuagem de LSD era um mito que o governo americano começou a publicar. Eles tinham esses flyers, né, esses posters que eles postavam nas cidades para a população ver, dizendo que tome cuidado, as suas crianças podem estar em risco. LSD está sendo colocado em tatuagens, naquele tatuagem de chiclete que você coloca na sua pele, depois tira e fica lá, e eles estão dando para crianças. Então tome cuidado com seu filho, não deixe ela tomar essa tatuagem. Se uma criança for lá e oferecer uma tatuagem para ela, pode ser que tenha LSD, então tem que tomar cuidado. E isso colocou uma paranoia na mente das pessoas, dos pais, das famílias. E uma das teorias por que esse mito existe é por causa desse fato do LSD ser dissolvido em folhinhas de papel com desenhos bem coloridos. Esses desenhos parecem um pouco com as tatuagens. Então, para assustar a população, para reforçar essa lei antidrogas, também para assustar a geração nova que vai crescer com esse medo, eles criaram esse mito. E esse foi o único mito que a DEA, que é a organização do governo americano que regula as drogas, esse foi o único mito que essa organização desmistificou publicamente. Em 1991, a DEA falou assim, posters com avisos dizendo que uma nova forma de LSD foi publicada estão circulando nos Estados Unidos por mais de uma década. Tipicamente, esses avisos são voltados para os pais, para avisar sobre os perigos de essas tatuagens cheias de LSD, decoradas com personagens de desenhos animados. E outras imagens também para ter um apelo para as crianças, né, o que eles falam aqui. E também é dito que se você lamber essa tatuagem, né, que era o processo, você lambe a tatuagem, bota na pele, tira, a tatuagem fica lá. Ele fala, quando você lambe essa tatuagem e coloca isso na pele, a criança poderia sofrer um episódio alucinogênico. Esses avisos foram encontrados em cartas, em posters, em flyers e foram reproduzidos inúmeras vezes por pessoas que tinham uma boa intenção em sistemas de escola, em companhias privadas e também pela mídia. Esses avisos podem ser particularmente um problema e também podem criar confusão, porque elas contêm algumas informações que são corretas sobre LSD, em suas formas, em seus efeitos. Mas, isso sou eu que estou adicionando no que eles estão falando aqui, que quando eles fazem esse tipo de propaganda negativa, eles colocam várias informações reais e algumas informações erradas. Essa é a tática de assustar as pessoas, porque se você vê algumas informações que são corretas, você começa a acreditar naquela informação. E aí, quando você
quando no meio dessas informações que são cientificamente provadas, são corretas, você tem uma que não é verdadeira, às vezes você não consegue identificar que não é verdadeira, e você considera tudo como verdade. É o que ele fala assim. E eles finalizam esse aviso falando assim, embora algumas dessas crianças de escola, ou então do colégio, né, da faculdade, podem ter comprado esses papeizinhos coloridos com LSD, nunca a gente conseguiu ter um repórter, nunca aconteceu de ter uma tatuagem com LSD. Então eles admitiram isso para o público. Vamos para o nosso próximo mito, que é o mito de que substâncias psicodélicas podem mudar os seus genes e podem criar defeitos de nascimento. Vamos falar sobre isso. Um dos mitos mais comuns nos Estados Unidos e que causou mais medos era esse, de que o LSD, o mescalina, o cogumelo mágico podiam criar defeitos nos seus genes, podiam modificar a sua genética. E esse rumor começou quando na revista Science, que é de grande reputação, de 1967. Nessa edição, eles falaram que o LSD causou mudanças na genética, nos cromossomos das células do sangue, que eles testaram em laboratório. E logo depois dessa publicação, outros institutos de pesquisa, outros cientistas também publicaram pesquisas que confirmavam isso, ou então que indicavam de que isso poderia ser verdade. E isso começou a criar um certo embasamento para as pessoas acreditarem nisso como se fosse um fato. A parada é o seguinte: depois, alguns outros estudos foram realizados e eles perceberam que esse achado inicial foi, na verdade, mal feito. Foi uma pesquisa que não foi feita de uma forma precisa, de uma forma correta. Então, depois dessa pesquisa foi lançada por 4 anos, houve uma análise de mais de 60 estudos para ver se isso era verdade. Eles descobriram que essa pesquisa inicial não tinha fundamento, não só isso, mas também que o LSD não tinha nenhum tipo de efeito negativo na genética, nos cromossomos das pessoas fora do laboratório, numa pessoa normal. E não tem características de criar defeitos de nascimento e também não tem características cancerígenas. Infelizmente, esse estudo científico que analisou todas essas pesquisas e que viu que o LSD não tinha nenhum tipo desses efeitos numa pessoa viva, elas não chamam tanta atenção da mídia, porque o que engaja as pessoas na mídia são pesquisas, são notícias negativas. Então esse mito teve uma vida muito longa por causa disso. Nosso próximo mito é o mito de que substâncias psicodélicas, você ter uma trip psicodélica, pode te deixar louco de uma forma crônica. Vamos falar sobre isso. LSD, cogumelo mágico, mescalina, que é do cacto psicodélico. Essas são substâncias que podem causar uma experiência nos participantes que podem durar o dia inteiro. Mas, depois que esse dia passa, a pessoa dorme de uma forma saudável, acorda de manhã, come bastante, as pessoas reportam, os participantes que participam dessas experiências reportam que não sentem nenhum tipo de hangover, nenhum tipo de ressaca. Essas substâncias são absorvidas, são metabolizadas muito rapidamente e, depois da experiência, elas não mostram nem muitos traços. E essas substâncias que eu citei também têm uma estrutura química que se assemelha muito à serotonina. Então, o nosso corpo já está acostumado, já tem as ferramentas para processar essa substância. E com alguns psicodélicos, como o DMT, que é o princípio ativo da ayahuasca, o nosso corpo produz. Então, essas substâncias não são aliens, não são estranhas para o nosso corpo. No curto prazo, os efeitos agudos dessas substâncias podem causar alguns tipos de desorientação, algumas dificuldades motoras, às vezes dificuldades de articular palavras, podem trazer visões sagradas, podem trazer alucinações, que é quando você percebe coisas sem que tenha o estímulo externo dessas coisas. Também pode criar euforia, pode causar ansiedade, todos esses tipos de coisas. Mas esses são efeitos a curto prazo. Muitas dessas características, elas são exacerbadas do seu estado de mente no momento em que você consome a substância. Essas substâncias têm a capacidade de exacerbar tudo que você está sentindo. Então, algumas pessoas que estão indo para a experiência já com muita felicidade, com muita paz, com muita clareza, podem sentir que elas estão mais em paz, que elas têm mais clareza.
No entanto, uma pessoa que vai com ansiedade, uma pessoa que vai com tristeza, ela pode acabar se mergulhando nesses sentimentos, porque a substância psicodélica não é uma droga de escape, não é algo que você toma para escapar da realidade, mas é algo que o participante consome para se imergir nessa realidade, que é para mergulhar em si mesmo, no que está ocorrendo no momento, no que a pessoa tem sentido. Agora, uma pessoa que esteja num estado de mente positivo não necessariamente vai ter uma experiência positiva também. Qualquer experiência com LSD, por exemplo, pode incluir uma experiência boa e uma experiência ruim. Isso é parte da jornada. Agora, quando nós estamos falando dos efeitos crônicos, dos efeitos de longo prazo, as coisas são um pouco diferentes. Muitas das pessoas, especialmente iniciantes, eles têm medo de que quando eles vão numa experiência psicodélica, eles nunca mais vão voltar. Algumas pessoas acham que vão ficar loucas, algumas pessoas dizem que eu conheço um primo de um amigo meu que tomou chá de fita e nunca mais voltou. A gente sempre ouve essas histórias. Nos Estados Unidos, existia até o mito de que se você consumisse LSD 7 vezes, você com certeza ia ficar insano ou insana, ia entrar permanentemente no estado de mente de loucura. Embora eu não acho que essas substâncias não venham com uma capacidade, com um potencial de causar transtornos mentais, de causar episódios psicológicos negativos, o estudo científico, até hoje, demonstrou e provou que quando esse tipo de reações aconteciam, de que a pessoa consumiu uma experiência, uma substância sagrada e teve um episódio psicológico negativo, elas estavam manifestando algo que já existia nelas antes da experiência. É isso que os cientistas mostraram. Então, pessoas que são bipolares ou pessoas que têm histórico na família de pessoas com esquizofrenia estão nos grupos de risco e deveriam evitar experiências psicodélicas sem ter uma ajuda profissional, de uma pessoa treinada, também no mundo psicodélico, mas também como um profissional da mente, no nosso sistema médico tradicional. E num estudo de 1950, que estudou mais de 20 mil experiências com LSD, mostrou que essas ocorrências esses transtornos mentais psicodélicos, eles não foram uma ocorrência alta. Na verdade, foram uma fração mínima do sample. Quando essas substâncias eram administradas num ambiente científico, num ambiente preparado, num ambiente certo. E a morte com o uso de LSD nunca foi reportada. Então ninguém nunca morreu, de acordo com cientistas, usando o LSD. Agora, e flashbacks? O que acontece quando a pessoa teve uma experiência psicodélica e ela continua a sentir efeitos em certos episódios no futuro? Então, teve uma experiência, uma semana depois, um mês depois, um dia aleatório, ela começa a ter alucinações, começa a ter esse tipo de experiências. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre um cientista fala sobre isso. Então, para falar sobre isso, a gente vai trazer aqui um professor de Harvard. Então, esse professor, que chama James B. Bacalar, de Harvard Medical School, ele falou o seguinte: estudos no flashback de LSD são difíceis de evaluar, porque na sua definição mais ampla, isso quer dizer que uma recorrência transitória de emoções e percepções e que foram originalmente experienciadas durante a influência da droga podem durar segundos ou horas e podem também imitar uma grande quantidade de aspectos da trip, né? E também pode ser algo sagrado, que pode ser algo interessante, pode ser algo assustador, pode ser algo irritante. A maioria dos flashbacks são episódios de distorção visual, distorções de tempo, de sintomas físicos, de perda de ego, que é bem interessante, ou então de uma intensa emoção que você está revivendo ali no seu dia a dia, que pode durar segundos ou então minutos. Ordinariamente, elas são apenas incomodam apenas um pouquinho esses flashbacks. Especialmente porque é muito fácil do participante, né, da pessoa que está sofrendo flashback, perceber o que está acontecendo. E algumas vezes as pessoas até acham que esses flashbacks são mini trips que você
consegue ter durante seu dia. Como se fosse uma experiência grátis ali que estava acontecendo, um extra. Em alguns casos, elas duram mais, e em uma pequena minoria, elas podem trazer alguns pensamentos assustadores e podem incomodar o paciente. Uma das formas de você pensar sobre flashbacks é como se ela fosse uma memória que está ali com você e que elas são facilmente acessáveis. Isso também são impressionantes. Então, do seu dia a dia, quando você se lembra de uma sensação que aconteceu durante a experiência, você se lembra de algo, ou então você está percebendo algo que você vê todos os dias, mas a experiência psicodélica te permitiu perceber de uma forma melhor. Então, depois você teve essa experiência psicodélica, você foi viver seu dia a dia e você começou a reparar mais nas coisas. E algumas pessoas chamam isso de flashback. Um dos terapistas de LSD mais conhecidos no mundo, que é o Grof, o Dr. Stanislav Grof, falou o seguinte: as sessões psicodélicas em que a droga ativa áreas emocionais difíceis de processar e que o indivíduo procura evitar no seu dia a dia, podem levar para reações prolongadas e integração não satisfatória, e também podem criar emoções residuais e problemas psicomáticos. Ou então, um equilíbrio mental precário, que pode se tornar a base para flashbacks no futuro. Ou seja, o que o Grof está falando é o seguinte: às vezes a experiência psicodélica ela não é processada de uma forma satisfatória. Às vezes você foi ali focado, foi ali com a intenção de fazer alguma coisa, mas a substância te levou para outro lugar. Às vezes te levou para uma memória, algo que aconteceu no seu passado que você não quer pensar sobre. Então é possível controlar a experiência, mas quando você faz isso, você está evitando uma parte que você deve processar às vezes. Você pode estar querendo não olhar para algo que você deveria olhar. E se você fizer isso, depois da experiência, esses processos que você evitou olhar, elas vão entrar numa fila de processamento. Elas vão estar aqui para serem processadas quando você der um espaço. Então, para algumas pessoas, esse espaço acontece logo antes de dormir. Então, se você vai deitar na cama e você não consegue dormir porque o seu cérebro começa a pensar em coisas do passado que você fez, às vezes coisas embaraçosas, às vezes coisas que você deveria ter feito e não fez, coisas que você queria ter falado, mas não falou, todas essas coisas podem ser processadas conscientemente no seu dia a dia. Então, se você tira uma hora do seu dia para sentar sem distrações e só pensar, só analisar e mentalmente tentar se limpar, então tudo bem. Agora, se você não faz isso, você não tira um momento do seu dia para conscientemente limpar a sua mente, quando o seu corpo der um espaço e você não se tiver ocupado ou ocupada com nada, ele vai tomar esse espaço para começar a analisar. E é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte: se teve algo na sua experiência psicodélica que você não deu oportunidade de explorar ali, porque você evitou, porque você ignorou, porque você queria fazer outra coisa, às vezes esse processamento vai voltar no futuro. E quando você reconhecer que a mesma coisa que te foi oferecida na experiência psicodélica que você evitou está voltando no seu dia a dia, você pode chamar isso de flashback. E aqui, para falar do nosso último mito, vamos falar do mito de que uma substância psicodélica, de que uma tribo psicodélica vai criar automaticamente um grande nível espiritual. De que umas pessoas que consumiram drogas psicodélicas estão mais altas na hierarquia espiritual. Isso é um mito. A substância psicodélica, o cogumelo mágico, o LSD, a mescalina, a ayahuasca, o DMT, tudo isso, elas não são pílulas mágicas. Não é algo que você vai tomar e vai resolver todos os seus problemas. Minha ansiedade sumiu, não estou mais triste, eu me sinto mais confiante, me sinto com maior clareza mental. Não é assim que acontece. O que acontece é que a substância psicodélica pode te adicionar um grande contexto. E não necessita da substância psicodélica para você ter esse contexto. Algumas pessoas têm uma experiência mística fazendo yoga, exercícios de respiração, às vezes olhando por um pôr do sol particularmente bonito, e as pessoas podem engajar numa experiência mística espiritual. Então, o que a substância propõe é um contexto em que você consegue passar uma janela de tempo com seus sentidos aguçados e você consegue explorar a realidade. Então, isso é um processo que depende do local, das pessoas em que você está
naquele momento, no ritual em que você engaja, na sua intenção, na sua bagagem emocional, espiritual, cognitiva. Esses mitos, eles foram criados por várias razões, às vezes inexperiência científica, às vezes pela política pública, que as pessoas queriam criar medo nos outros, na população, às vezes os pais criando mentiras para os filhos que vão reverberar essas mentiras. E a coisa mais impressionante é que até os cientistas que são mais pragmáticos, que são mais focados em data, informação, fatos, também são influenciados por esses tipos de mitos. Não só influenciados, mas também reverberam esses mitos. Agora, a internet ajudou muito a gente, porque as pessoas acham que a internet vai botar muito misinformation, fake news aí fora, mas na verdade a internet te dá a liberdade de você pesquisar. Você vai ter que garimpar a informação correta, mas ela te dá essa oportunidade. Então existem alguns sites, algumas instituições que têm esse trabalho de cuidadosamente ver o que estão sendo postados ali pelos usuários, como o Eruid, que é um site que as pessoas podem postar informações sobre as substâncias e também as suas experiências. Quando você bota uma experiência lá, eles vão ter um time que vai analisar a sua experiência, eles têm embasamento científico, eles têm grande reputação, e também existem vários jornais científicos que eles garantem de que cada uma das pesquisas que são postadas ali são feitas com cuidado, que são feitas de uma forma relevante, que são feitas de uma forma precisa. E para finalizar esse vídeo, eu quero finalizar também com a conclusão aqui do livro, que falou o seguinte: depois de mais de metade de um século da descoberta do Albert Hofmann, que foi a primeira pessoa a sintetizar o LSD, o folclore ao redor do LSD reflete em parte os medos pelo poder do LSD. LSD tem um potencial de produzir efeitos extraordinários na consciência, tirando as defesas psicológicas e trazendo os usuários em contato com Deus e com os demônios de sua própria psique. O LSD merece respeito total pelo seu poder, porque existe verdade suficiente em seu poder. Então, muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado. Se você quiser falar mais sobre isso, chega na nossa comunidade, o link está aqui na descrição, e tenha uma ótima jornada.